para-raio que está no terraço até o solo. Isso não havendo manutenção, essa sobrecarga do raio vai cair sobre os apartamentos, se for um prédio comercial, por exemplo, e vai queimar todos os eletroeletrônicos que estiverem ligados na tomada, por exemplo. E isso pode causar, inclusive, o princípio de um incêndio. Pois é, você está falando primeiro dessa questão da fiscalização. Nós, leigos, a gente não tem, por exemplo, a capacidade de chegar e fazer uma avaliação da questão de segurança. E às vezes você cuida do seu apartamento, está tudo direitinho, com a fiação, com a rede elétrica, mas do condomínio não, e você não sabe. Eu queria saber como é que a gente pode tomar esse cuidado, a quem recorrer. E também aproveitar para fazer uma outra pergunta, que nessa época de férias, no verão, as pessoas saem de casa. E aí também pode deixar alguma coisa ali que pode propiciar um incêndio, né? E ainda mais que está ausente, não tem como cuidar ali, se por acaso tem um princípio de incêndio. A segunda parte da pergunta é clássico. Existem N incêndios que acontecem porque as pessoas deixam aparelhos ligados. O aparelho esquenta, aquece, até o ponto de ter um curto-circuito ou até para uma sobrecarga, uma variação de energia na tomada, que é comum, e ele aquece e gera um incêndio. Exemplos, as pessoas saem, deixam o ferro de passar roupa ligado e vai fazer uma outra atividade, deixa a panela no fogão aceso, a água vai acabar em algum momento e as pessoas esquecem e vai fazer outra atividade. Isso são exemplos de princípios de incêndio de residências. Em áreas comerciais, as pessoas deixam, é comum deixar os servidores, por exemplo, dos computadores ligados. Isso é raro ter um incêndio, porque ele já tem no break, uma série de proteções, ventiladores, etc. Agora, cafeteiras, muitas empresas deixam, esquecem o escritório, deixa a cafeteira ligada, vai embora na sexta-feira e no sábado ou domingo aquela cafeteira toca fogo. Isso aconteceu N vezes aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, o ideal é que as pessoas tomem cuidado, treinem seus funcionários, tomem cuidado em casa também para não deixar equipamentos ligados, evitar isso. Mas, na outra parte, em relação à legislação, eu creio o seguinte: no Rio de Janeiro e em São Paulo, a legislação até é razoável. Há que se fazer, São Paulo, sobretudo, está muito moderna, mas no Rio de Janeiro há que se fazer alguma adaptação, alguma melhoria. Mas a maior crítica não é nem na legislação, a maior crítica é que se fiscalize, que se controle. E isso a gente fala de todos os riscos que eu venho aqui conversar com vocês. Por exemplo, né, a lei das cidades, que é de 2001, fala da remoção. A gente viu as chuvas e vê que desde 2001 está se tratando que tem que se remover de área de risco. Isso não acontece. Incêndio é a mesma coisa. A gente tem uma legislação que exige porta-corta-fogo, que exige sistemas de detecção de fumaça, sprinklers adaptados. Recentemente teve um incêndio da cidade do Samba e o sprinkler não era automático. O sprinkler é chuveiro de incêndio que para apagar o fogo, para auxiliar no combate ao fogo. Sobretudo em prédios altos, isso é muito importante. E normalmente não tem manutenção, não é fiscalizado, não é verificado. Então o que falta, mais do que atualizar a legislação, é uma fiscalização mais concreta. Uma vez eu conversei com o Corpo de Bombeiros, com o chefe do Corpo de Bombeiros aqui, e ele me disse o seguinte: a cada 10 saídas das viaturas do bombeiro, uma é para incêndio, 9 são para acidentes de automóveis. Então a preocupação do bombeiro é maior para acidente de automóvel. Eu concordo, acho até que a lei seca e outras medidas que foram tomadas com o Código de Trânsito e tudo mais para reduzir é fundamental. Mas não vamos esquecer os riscos de incêndios, os riscos grandes que tivemos aqui na cidade contra incêndio. É muito importante a gente lembrar disso, principalmente agora no verão, né, Gustavo? Muito obrigada pela sua participação. Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. E falando ainda sobre verão e riscos do